Bem-vindo a todos. Hoje nós vamos dar seguimento a um tópico importante da Seguridade Social, que são os benefícios da Previdência. Esses benefícios, eles estão inseridos da página 83 a 92. O conteúdo programático, vocês vão observar que é exatamente o que está na apostila, mas os comentários que eu vou fazer estão relacionados à nova Previdência Social, tá? Então vamos lá. Os beneficiários da Previdência Social são o segurado e seus dependentes. Eles têm direito a vários serviços e benefícios que são oferecidos pelo regime geral da Previdência Social. Embora os mais conhecidos, o que nós mais vemos e escutamos falar, são a aposentadoria e a pensão por morte, o sistema da Previdência ele oferece outros benefícios e esses benefícios devem estar comprovados dentro da qualidade de segurado, ou melhor dizendo, que seja feito o pagamento das contribuições em dia ou que o segurado esteja com a carteira assinada. Para o segurado, nós temos os seguintes benefícios: aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria especial, o salário maternidade, o auxílio doença e o auxílio acidente. Quanto aos benefícios pagos aos dependentes, nós temos a pensão por morte e o auxílio reclusão. A aposentadoria por invalidez, ela é concedida quando o segurado do INSS faz tal solicitação junto à perícia médica da Previdência Social. E essa perícia ela vem constatar a incapacidade do segurado para exercer atividades que estejam relacionadas à sua profissão ou qualquer outro tipo de trabalho ou serviço que venha garantir o sustento do segurado. Há algumas exigências de carência no caso de doença, mas se a invalidez ela for causada por acidente, a única exigência é que o trabalhador esteja inscrito junto ao INSS. Em relação às lesões ou doenças já pré-existentes, a filiação à Previdência Social, ou seja, essas lesões ou doenças o segurado já possuía antes de se filiar à Previdência, e que poderiam resultar na concessão do benefício, não dão direito à aposentadoria por invalidez, a não ser que essa incapacidade resulte no agravamento da enfermidade. Aí sim pode ser concedida a aposentadoria por invalidez. O aposentado por invalidez, ele tem que se submeter à perícia médica a cada 2 anos, sob a pena de suspensão do pagamento caso ele não compareça junto ao INSS. Então, isso também é um fator importante para continuar com o recebimento do benefício da aposentadoria por invalidez. Em relação à aposentadoria por idade, os trabalhadores urbanos têm direito a este benefício quando completam 65 anos de idade, homens, ou 60 anos de idade, mulheres. Isto que eu estou falando para vocês é a regra antiga, tá? Os rurais, por sua vez, eles podem pedir aposentadoria por idade com 5 anos a menos, ou seja, a partir dos 60 anos de idade, homens, e 55 anos de idade, mulheres. Desde 25 de julho de 91, a Previdência Social ela tem exigido dos trabalhadores urbanos a comprovação de 180 contribuições mensais para solicitar a aposentadoria por idade
E dos rurais, o trabalhador rural ele deve comprovar com documentos de 180 meses em atividade rural. De 2011 em diante, esses trabalhadores urbanos e rurais que se filiaram até 24 de junho de 91, julho, melhor dizendo, eles passaram também a ter que comprovar 180 contribuições mensais para obtenção do benefício. Agora, com a nova regra, essa regra de transição, até na aula anterior eu coloquei para vocês, a aposentadoria por idade, ela vai destinar aqueles que têm uma idade avançada, é claro, mas menos tempo de contribuição. Assim, por regra, o trabalhador terá que alcançar 60 anos de idade, no caso de mulheres, e 65 anos, no caso de homens, com tempo mínimo de contribuição de 15 anos. A cada ano, esse requisito de idade mínima para mulheres vai aumentar 6 meses. Quando se chegar em 2023, será igual à regra geral que é proposta na reforma da Previdência, que vai ser de 62 anos mínimo para mulheres. E para homens, o requisito de tempo de contribuição também vai aumentar a 6 meses, cada 6 meses por ano, até alcançar 20 anos de contribuição mínima necessários até em 2029. Esse período ele vai finalizar, melhor dizendo, a regra ela irá convergir com o regime geral dessa nova previdência, né, que foi aprovada. A aposentadoria por tempo de contribuição, ela pode ser integral ou proporcional. E o trabalhador ele não precisa sair do emprego para fazer tal pedido junto ao INSS. O assegurado ele deve estar apenas atento a uma regra básica do INSS, tanto para uma modalidade como a outra. Depois que ele receber o primeiro pagamento, ele não pode desistir da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, é dentro desse período que ele decide se vai continuar com o processo de aposentadoria por tempo de contribuição ou não. Se ele sacar o pagamento é porque ele está concordando com esse tipo, com essa modalidade. As condições para dar entrada no pedido são de que os segurados do INSS comprovem pelo menos 35 anos de contribuição para homens e 30 anos para mulheres. Além disso, os trabalhadores eles precisam ter cumprido um tempo de contribuição e idade mínima. Um outro requisito também é o cumprimento da carência. Com a nova reforma da Previdência, a nova regra já estipula que a idade mínima irá subir de 6 meses, ou melhor dizendo, ele estipula que a idade mínima ela vai subir de 6 meses a cada ano. Isso a contar a partir deste ano até igualar a proposta presente na reforma, que é de 62 anos para mulheres quando chegar em 2031 e 65 anos para homens em 2027. A outra modalidade ela está dentro do sistema de pontos. Essa regra já existe, só que a fórmula ela é conhecida como 86 por 96 e o cálculo é o seguinte: o trabalhador soma a idade mais o tempo de contribuição. E essa soma ela deve resultar em 86 pontos para mulher e 96 pontos para homem. Além disso, para entrar dentro dessa regra, ser inclusa nessa regra, o contribuinte ele deve ter no mínimo 30 anos de contribuição para mulher e 35 anos de contribuição para homem. Neste ano, como a regra mudou, incluiu-se que a cada ano a razão necessária vai aumentar 1 ponto.
Por exemplo, em 2020, é necessário que o trabalhador some 87 pontos no caso de mulher e 97 pontos no caso de homem. Quando se chegar em 2021, a soma será de 88 pontos para mulher e 98 pontos para homem, e assim por diante. A cada ano soma-se um ponto, até que essa razão alcance 100 pontos para mulher e 105 pontos para homem. Isto é o enquadramento da aposentadoria por tempo de contribuição. Bem, em relação à aposentadoria especial, o segurado do INSS que trabalhou por 15, 20 ou até mesmo 25 anos, ele tem que comprovar que exercia atividades insalubres, né, que são condições prejudiciais à sua saúde ou à sua integridade física, porque ele estava exposto tanto a agentes nocivos, químicos, físicos, ou até mesmo biológicos. Por isso que a pessoa, quando ela comprova que realmente ela estava exposta a um desses agentes, ela tem o direito à aposentadoria especial. Esse tipo de aposentadoria geralmente se destina ao segurado empregado, o trabalhador avulso e também ao contribuinte individual. Essa aposentadoria ela foi a que mais, digamos assim, atingida pela nova reforma da Previdência, até porque tem duas regras agora que devem ser seguidas, né? A primeira regra é a regra de transição da aposentadoria. Essa regra ela vale para quem já trabalhava antes da reforma com esses agentes, né, de exposição. Então, se for em alto risco a atividade exercida, ele tem que ter 66 pontos, mais 15 anos de atividade especial, comprovadas. Se for em médio risco a atividade exercida, ele tem que somar 76 pontos, mais 20 anos de atividade especial. E se for atividade de baixo risco, ele tem que somar 86 pontos, mais 25 anos de atividade. Esses pontos, eles são a soma da idade com o tempo de atividade, atividade especial exercida, mais o tempo de contribuição. E nesse tempo de contribuição inclui-se os meses e os dias. Já a segunda regra, ela é uma regra definitiva que já aborda a idade mínima. Ela vale apenas para quem começou a trabalhar depois da reforma. E também precisa cumprir algumas regrinhas, né? Além da idade mínima, tem que ter o tempo de atividade especial e fazer essa solicitação comprovando esse tempo que foi exercida essa atividade. Então, se for atividades de alto risco, soma-se os 55 anos de idade mais 15 anos de atividade especial. Se for médio risco, são 58 anos de idade mais 20 anos de atividade. Agora, se for atividade de baixo risco, são 60 anos de idade mais 25 anos de atividade especial. Então, essas são as duas regras. A primeira, especificamente, ela é voltada para quem já trabalhava antes da reforma, e a segunda já tem estipulado uma idade mínima para que o segurado faça a requisição da solicitação junto ao INSS para aposentadoria especial. Bem, um outro requisito também para a concessão da aposentadoria especial é que a exposição do trabalhador frente aos agentes nocivos, ele tem que ser habitual e tem que ser permanente também. E não é aceito condições ocasionais intermitentes. E essa comprovação geralmente é feita através de um formulário chamado Perfil Profissiográfico Previdenciário, famoso PPP, que é preenchido pela empresa
e é baseada em um laudo técnico que descreve as condições ambientais de trabalho. Esse laudo ele é assinado ou pelo médico do trabalho ou pelo engenheiro de segurança do trabalho. O salário maternidade ele já é concedido à trabalhadora que contribui para a previdência social. Essa trabalhadora ela tem o direito a receber este benefício durante seu período de licença maternidade, que são 120 dias. De acordo com a legislação da previdência, o salário maternidade ele só é concedido para seguradas a partir dos 16 anos de idade. Esse é um limite mínimo para inscrição junto ao INSS. Isso também é uma forma de proibir a exploração da mão de obra infantil. O início do pagamento do salário maternidade ele pode ser concedido no mínimo 1 mês antes do parto, inclusive se for natimorto, e em casos de abortos espontâneos ou previstos em lei, no caso seriam os de estupro ou de risco de morte para a mãe, esse benefício ele é pago por 2 semanas. O INSS também ele reconhece como parto quando o nascimento ocorre a partir da 23ª semana de gestação, inclusive caso ocorra ou em caso de natimorto. Uma outra modalidade que é concedido o salário maternidade são nos casos de adoção ou guarda judicial para fins de adoção. Aí segue-se a seguinte proporção do pagamento. Crianças de até 1 ano de idade são 120 dias de benefício concedido. Crianças de 1 a 4 anos são 60 dias de benefício. E crianças de 4 a 8 anos de idade são 30 dias de benefício. Essa concessão do benefício, ele tem algumas exigências que vão variando de acordo com as categorias das contribuintes do INSS. Por exemplo, as seguradas empregados, empregadas domésticas e trabalhadoras avulsas, elas estão isentas de carência de tempo de contribuição, desde que elas estejam inscritas e com o pagamento em dia na data do afastamento do trabalho, para o nascimento ou para a adoção. Então, tem que seguir essa regra, né? Elas têm que estar inscritas. Agora, se acontecer de ter uma hipótese de parto prematuro, essa carência ela será proporcionalmente menor, ou seja, o número de meses a ser reduzido da carência será o mesmo da antecipação do nascimento do bebê. Já as seguradas facultativas e as individuais, elas precisam ter pago pelo menos 10 contribuições para que elas consigam receber o salário maternidade. E a segurada especial, que não paga o INSS, deve comprovar 10 meses de trabalho rural, mesmo que tenha exercido de forma contínua o seu trabalho. Mães desempregadas, elas também têm o direito a salário maternidade. Há um critério que é chamado do período de graça. Esse critério estipula que mesmo que ela não esteja recolhendo a contribuição para o INSS, mas ela tem esse amparo junto à Previdência Social. Então, é uma concessão da Previdência Social. O outro benefício é o salário família. Ele também é um benefício do INSS pago ao empregado, inclusive ao empregado doméstico. O valor ele é sempre pago para cada filho menor de 14 anos. Abre-se a exceção no caso de filhos que têm algum tipo de deficiência. Nesse caso, não há limite de idade, mas essa deficiência ela precisa ser comprovada por uma perícia que é feita junto ao médico do INSS.
Aposentados com filhos menores de 14 anos também têm direito ao salário família. Já neste caso, é preciso que o homem tenha mais de 65 anos e a mulher mais de 60 anos. Quando o pai e a mãe são segurados empregados ou trabalhadores avulsos, ambos podem receber o salário família. Não é feita nenhuma exigência de carência para a concessão do benefício. Dentro da Emenda Constitucional 103 de 2019, que instituiu a reforma da Previdência, estabeleceu-se um valor único para o pagamento do salário família. Antes da emenda, os valores pagos eram diferentes de acordo com a faixa salarial do beneficiário, mas a partir de 13 de novembro de 2019, com a reforma, todos os segurados passaram a receber um valor único. Como o valor é reajustado a partir do dia 1º de janeiro de cada ano, com base no reajuste do INPC, em 2020 o valor único da cota do salário família por filho até 14 anos ou filho inválido de qualquer idade passou a ser de R$ 48,62 para o segurado com remuneração mensal não superior a R$ 1.425,56. Então, este seria o valor do salário família por filho. Bem, para se ter direito ao salário família, além das documentações pessoais, é preciso também apresentar junto à empresa caderneta de vacinação ou equivalente dos dependentes de até 6 anos de idade, a comprovação de frequência escolar dos dependentes de 7 a 14 anos de idade. E além disso, para renovar o direito ao benefício, é necessário apresentar anualmente a carteira de vacinação dos dependentes de até 6 anos de idade, sempre no mês de novembro, e a frequência escolar ela deve ser comprovada a cada 6 meses, geralmente em maio e em novembro. Agora, filhos que são inválidos têm que ter a comprovação, o laudo médico efetuado junto ao perito do INSS. O benefício do salário família, ele só cessa quando ocorrer a morte do filho ou equiparado, a contar do mês seguinte ao do óbito, ou quando o filho ou equiparado completar 14 anos de idade, salvo, claro, o inválido, que não tem limite de idade, a contar do mês seguinte ao da data do aniversário. Quando ocorrer a recuperação da incapacidade do filho ou equiparado inválido, que pode ser a contar do mês seguinte ao da cessação da incapacidade, ou quando ocorrer o desemprego do assegurado. Então, esses são os motivos que cessam o benefício: por morte, por idade, pela comprovação, pela suspensão da invalidez ou pelo o desemprego do assegurado. O auxílio-doença é um benefício concedido quando o segurado ele fica impedido de trabalhar por doença ou por acidente por mais de 15 dias consecutivos. O trabalhador com carteira assinada, ele recebe os primeiros 15 dias do empregador. Se houver necessidade de afastamento por um período mais prolongado, a partir do 16º dia, o trabalhador ele passará a receber o auxílio-doença da Previdência Social. Fica estabelecido um teto para o valor do auxílio, que equivale à média das últimas 12 contribuições, e a exceção é para o empregado doméstico, que vai receber o auxílio-doença da Previdência desde o início da incapacidade de trabalho até o seu retorno à atividade. A
concessão do benefício, o auxílio doença, ele faz algumas exigências, que a exigência da carência, que deixa de ser obrigatória em caso de acidente, seja de trabalho ou não, ou de doença profissional. Todos os segurados, sem distinção de categoria, eles precisam comprovar a incapacidade de trabalhar em exame realizado, e esse exame ele tem que ser realizado pela perícia médica da Previdência Social. Para que ocorra essa concessão, é necessário que se cumpra algumas regras, como a pessoa, o segurado, tem que estar devidamente inscrito no INSS, com seus dados atualizados, tem que ser contribuinte, essa contribuição tem que ter sido feita no mínimo 12 contribuições junto ao INSS, com exceção dos que sofreram acidentes de trabalho, tem que comprovar a incapacidade através da perícia médica do INSS, e ele deve estar afastado do trabalho por mais de 15 dias corridos ou 60 intercalados por motivo de doença. Então, esses seriam os requisitos para que se peça e também seja concedido o auxílio doença. Bem, a continuidade do benefício ela é avaliada em exames periódicos junto ao INSS. No caso de ficar constatado que o trabalhador não tem condições de retomar as suas ocupações, ele deverá participar do Programa de Reabilitação Profissional, que é um programa custeado pela Previdência Social, até que ele torne-se apto a exercer outra atividade ou retornar à sua atividade de origem. Mas tudo isso é analisado junto aos peritos do INSS. O outro benefício é a pensão por morte. Quando o segurado do INSS morre, a sua família recebe este benefício. Essa concessão de pensão por morte não exige carência, mas, no entanto, é necessário que o óbito tenha acontecido enquanto o trabalhador estava em dia com as contribuições previdenciárias, ou que ele esteja inscrito no INSS pela empresa em que ele trabalhava, na condição de qualidade de segurado. Os dependentes também receberão benefício, ainda que o trabalhador, quando morreu, não tivesse a qualidade de segurado, mas que preenchesse todos os requisitos que atendam a aposentadoria pelo INSS, ou que fosse reconhecido o seu direito de ter se aposentado por invalidez dentro de um período em que se encontrava regularizado perante o INSS. No caso de aposentadoria por invalidez, vai ser necessário o parecer da perícia médica do INSS, que deve estar baseado em atestados ou relatórios médicos, a constatação de exames, prontuários ou documentos equivalentes. O INSS também ele paga a pensão por morte presumida mediante a ausência do segurado, desde que seja apresentada a declaração do judiciário. A pensão também é liberada para os dependentes nos casos de desaparecimento do segurado em catástrofe, acidente ou desastre. Essa comprovação pode ser feita por boletim de ocorrência policial, notícias vinculadas da imprensa e documento que comprove a presença do segurado no local do ocorrido. E, é claro, com algumas outras provas. Nenhuma situação de morte presumida a cada 6 meses, os dependentes deverão apresentar documento oficial, certificado por autoridade competente, sobre o andamento do processo que vai conduzir ou não à emissão do atestado de óbito. Então, na ausência do atestado de óbito, é necessário que a cada 6 meses
os dependentes apresentem um documento oficial que é emitido pela autoridade competente. E nisso também há a concessão da pensão por morte. Um outro benefício é o auxílio reclusão. Esse auxílio é uma das medidas que vem gerando algumas controvérsias dentro do governo federal. É um pagamento pago aos dependentes dos detentos e o objetivo deste benefício, digamos assim, o auxílio, é continuar dando aos dependentes uma vida tranquila e sustentável na ausência de quem está recluso. É um pouco contraditório, né? Quem garante que este detento, antes do julgamento, ele tenha fornecido essa vida tranquila a esses dependentes? É um pouco contraditório, por isso que há essa controvérsia, até porque o governo gasta milhões de reais para sustentar esse programa social. O auxílio reclusão ele é um pagamento que o INSS paga a todas as famílias que possuem crianças abaixo dos 21 anos de idade e têm os seus responsáveis reclusos por cometer algum crime. Nem todos os reclusos possuem o direito de solicitar esse benefício. Há algumas regras que devem ser cumpridas. Por exemplo, somente quem estiver em regime fechado ou semiaberto pode fazer essa solicitação, desde que tenha algum dependente com idade inferior a 21 anos. O detento ele não pode ter uma outra renda, uma renda extra, ele não pode receber um outro benefício junto ao INSS, por exemplo, o auxílio doença. Para solicitar este benefício, o detento ele deverá ter contribuído junto ao INSS antes de ter sido preso. E o seu salário mensal ele não pode ser superior a um salário mínimo nacional. Então, essas são as regras que são estipuladas para que a pessoa, o detento, faça o pedido junto ao INSS para que seja concedido o auxílio reclusão. Bem, para continuar a receber o auxílio reclusão, os dependentes devem apresentar à Previdência Social a cada 3 meses o atestado que o segurado preso continua detido. Quanto ao cancelamento, há algumas situações que devem ser esclarecidas. Por exemplo, a morte do segurado preso, neste caso o auxílio reclusão, ele será revertido em pensão por morte. Se houver fuga, liberdade condicional, transferência para prisão, albergue ou cumprimento de pena em regime aberto, há o cancelamento. Também há o cancelamento para concessão de aposentadoria ou de auxílio doença. No entanto, os dependentes e o assegurado preso, eles podem escolher qual benefício é mais vantajoso. E isso, após a escolha, eles devem declarar por escrito qual é a opção do benefício que eles decidiram a continuar recebendo. Há o cancelamento com a perda do vínculo de dependente e morte do dependente. Então, esses são os casos que ocorrem o cancelamento do benefício do auxílio de reclusão. E para finalizar, eu coloquei 2 videozinhos curtinhos para vocês que explicam assim, de forma bem sucinta os benefícios da Previdência Social, né? Tem os links, então são 2 títulos, os benefícios da Previdência Social e Entenda a Previdência Social, que aborda todos esses benefícios e auxílios que nós vimos hoje. Ok? Obrigada, até mais!